Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o mestre em Direitos Difusos e Coletivos e especialista em Direito do Trabalho, Arão Miranda da Silva. Ele está aqui para falar sobre seu livro, O Direito do Trabalho Difuso. Olá, Arão, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Arão, eu gostaria que a gente começasse falando sobre a escolha do tema. Por que escrever sobre o direito do trabalho difuso? Tá. A ideia de escrever sobre o direito do trabalho difuso começou quando eu tive um contato maior com a literatura que abrangia o trabalho escravo, o trabalho degradante, o trabalho forçado, e aí os estudos foram se aprofundando e culminou nessa obra, Direito do Trabalho Difuso. E o que são interesses difusos? São aqueles que transcendem o interesse particular? Exatamente. Conforme o Código de Defesa do Consumidor nos apresenta o conceito legal, direitos ou interesses difusos são aqueles transindividuais, de natureza indivisíveis, que têm como sujeitos pessoas indeterminadas e ligadas entre elas por uma relação de fato. Ou seja, são aqueles direitos que abrangem uma massa, uma coletividade, que interessam a todos, e não especificadamente a um ou a outra pessoa, no caso nosso caso específico, os trabalhadores, né? Por exemplo? Os clássicos exemplos que nós temos na doutrina jurídica são os direitos do consumidor, o meio ambiente do trabalho, a questão da probidade pública, administrativa, e no direito do trabalho são as tutelas, como eu exemplifico no livro, né? As tutelas do meio ambiente do trabalho, para evitar um meio ambiente degradante, um meio ambiente insalubre, inadequado, condutas antidiscriminatórias. Nós temos atividade como, por exemplo, evitar a contratação de servidores sem concurso público, que seria a probidade administrativa, a questão de greve nos serviços essenciais. Então são exemplos de atividades difusas e interesses difusos das partes. Bom, aqui na obra você fala de várias situações, não é, que envolvem interesses difusos. Por exemplo, o caso do assédio moral, né? Muita gente pensa que apenas uma pessoa está sendo prejudicada porque está sofrendo o assédio, mas na verdade aquela situação acaba contaminando as outras pessoas que trabalham perto de quem está sendo discriminado, não é? Exatamente. Essa é a proposta desse estudo do direito difuso. Porque, como você bem colocou, quando se tem uma conduta de assédio moral, assédio sexual, não é apenas aquele trabalhador que está sofrendo. Lógico, ele é vítima e deve buscar sua tutela, mas todo o ambiente de trabalho está sendo prejudicado. Todos os demais trabalhadores que estão ali trabalhando e os possíveis trabalhadores que seriam contratados ou aqueles que já saíram. Então é uma massa que nós sabemos quantos são os prejudicados. Por isso, ensejaria uma tutela também difusa. Essa é a nossa proposta. Agora, quais são os agentes que norteiam essa relação difusa? Bem, como órgão agente, nós poderíamos ter e temos a principal atuação, que é o Ministério Público do Trabalho, que é praticamente 98% das ações que nós temos para tutela difusa vem do Ministério Público do Trabalho, e outros órgãos agentes seriam quem? Os entes públicos da administração pública, sindicatos, associações. Infelizmente, que essa é uma crítica que eu abordo na obra, é que, exceto o Ministério Público do Trabalho, os outros agentes pouco intervêm de forma difusa, infelizmente. Ah, ok. Bom, e essa seria uma das funções, inclusive, dos sindicatos, não é? Aliás, é primordial. Essa seria uma das funções. Interessante, como você colocou, que primordial. Eu entendo que sim. Eu entendo que ao lado de tutelar os direitos coletivos dos trabalhadores, ou seja, firmar acordos, convenções, tutelar a greve ou não, estaria também a tutela, como por exemplo, do meio ambiente do trabalho, a tutela de condutas antidiscriminatórias, enfim, pensar o trabalhador, aquele trabalhador que está na empresa hoje e os próximos trabalhadores, né? Então, eu acredito que sim. Eu gostaria de continuar nessa parte do assunto sobre discriminação no ambiente de trabalho, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Pois não, vamos lá. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!